Iniciamos mais um dia aqui, esse nosso bate-papo, essa nossa reflexão. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Cláudia Lança, terapeuta, amo a constelação familiar e trago aqui para vocês reflexões a respeito da nossa vida. Bem-vinda, Jussara. A gente vai abrindo aqui as portas, né, dessa sala para que a gente possa juntas refletir e olhar para algo tão precioso que é a nossa vida. Bem-vinda, Ivete, sejam bem-vindas. A gente vai acolhendo esse nosso momento presente, né? Nos dando conta da nossa vida, nos dando conta do aqui e agora, para que a reflexão de hoje traga para você de verdade clareza, né? Esse cantinho que eu escolhi estar com vocês, o Beabá da Constelação Familiar, ele tem o objetivo de falar de coisas simples, mas que são tão simples que a gente muitas vezes se esquece. Bom dia! A gente se esquece da direção. Então, o meu compromisso aqui diante de vocês é trazer de forma mais didática e clara possível reflexões com base, claro, no que a constelação nos apresenta, mas a gente precisa lembrar que a constelação não é uma coisa fechada, a constelação não é um livro escrito, a constelação não é uma técnica que você aplica, mas é uma maneira em que um homem chamado Bert Hellinger formatou de olhar para o ser humano com amplitude, né? De olhar para as nossas questões com amplitude. Então, o meu desejo é que a gente possa olhar para a nossa vida desse lugar de amplitude. Então a gente sai daqui, imagine que você está num prédio, você sai lá do térreo e vai lá para a cobertura olhar lá de cima. E quando a gente olha lá de cima, a gente vê o cenário totalmente diferente. A gente tem clareza de qual é o melhor caminho e é isso que eu convido vocês, que a gente suba lá na cobertura para olhar para a nossa vida de uma amplitude diferente. Bom dia, Thaís, quem vem chegando, Rosa, sejam bem-vindas. Eu me sinto muito feliz e muito alegre de poder trazer aquilo que para mim é tão verdadeiro e que faz tanto sentido e que é o que na verdade eu uso na minha vida. Então, vocês estão aqui comigo e tem um montão de gente que assiste depois. Todas vocês que buscam por isso, Júlia, bem-vinda, né? Todas as pessoas que buscam por clareza, porque, gente, quando a gente olha... Ju, um beijo! Quando a gente olha para a nossa vida de um lugar de amplitude, a gente começa a entender o próximo passo. Então, o que eu vejo hoje em dia? Tem muita gente perdida, né? Tem muita gente sem direção, muita gente atrapalhada, muitas mulheres que não se sentem satisfeitas. Muitas vezes a gente tá ganhando um baita de uma grana e tá insatisfeita. O que será que acontece? Então, hoje o Beabá da Constelação Familiar tem aqui o compromisso de falar com vocês sobre o que é esse fluxo da vida. Porque se eu entendo o que é esse fluxo, eu entendo o próximo passo. E vale lembrar que tudo... Ei, Yasmin conseguiu vir, Jéssica, Vanessa, mulherada, gratidão pela presença. Fique o quanto puder. Se não puder, volte depois nesse conteúdo gravado. Meu objetivo aqui é trazer clareza, como eu já falei. Então, deguste disso quando for possível para você, né? Eu tô aqui inteira, eu já falei para mim mesma. Eu estarei lá. Quem tiver que estar, vai estar. E quem não puder estar, visita esse conteúdo depois, compartilha, porque, gente, é o que eu uso para mim. E eu só posso oferecer para vocês o que existe em mim. Eu não posso oferecer para ninguém aqui o que se fala por aí que a gente tem que fazer, ou como a gente tem que fazer. Então, tudo, como eu digo em todas as vezes, tudo que eu tiver aqui diante de vocês falando sobre algo, é porque, em primeiro lugar, aquilo tocou o meu coração,
eu usei aquilo na minha vida, eu uso aquilo na minha vida e eu vejo resultado através disso. Então, é importante que a gente tenha essa clareza. Por quê? E como eu quero começar o dia de hoje aqui, muito importante. O Bert Hellinger, que é o pai da constelação, um homem comum. Ele não é um símbolo diferenciado, um homem, só que tinha um interesse genuíno pelo ser humano, que é o que eu também tenho e com o qual eu me identifico. E ele experimentou muitas formas de solução. Então, a constelação, antes até da gente entrar na nossa reflexão, a constelação não é um livro fechado com regras do que fazer. Não. A constelação é uma experiência que você se coloca para vivenciar, para olhar para dentro de si, entender qual é a origem da sua dor, qual é o seu desafio, qual é a sua dificuldade, com a compreensão de que hoje a sua história familiar te impacta, de que hoje tudo que foi vivido pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus ancestrais, são informações que borbulham dentro de você e que muitas vezes te impede de ter o resultado que você deseja. Então a constelação não é um livro de regras e normas, por favor, que a gente não se perca nisso. E por que eu enfatizo isso logo aqui no início? Porque, infelizmente, existem muitas pessoas falando com a voz da constelação coisas inadequadas, que trazem conflitos para nosso coração, que trazem conflitos sobre o que a gente deve fazer. E a constelação é o oposto disso. A constelação não é algo que a gente pega. Constelação é só um nome que tem como base as leis sistêmicas, que não é da constelação, que foi uma descoberta, assim como houve a descoberta da lei da gravidade, de todas as leis da física, que ainda a gente sabe que são reais, porque atuam no nosso mundo. As leis sistêmicas também foram descobertas e atuam nas nossas relações humanas. Então, a nossa direção é olhar através das leis. O que cada pessoa interpreta sobre isso é sobre a pessoa. Deixa eu só colocar aqui para eu olhar o tempo, né? Para eu não me perder. Porque vocês sabem, quem me conhece sabe que eu me empolgo e aí eu vou. E eu gosto de entregar aqui uma reflexão que faça sentido. Então, eu tô falando tudo isso aqui porque tinha algo. Lá no livro A Simetria Oculta do Amor, lá no prefácio desse livro, tem uma frase que desde quando eu li, eu tomei ela para mim como um recurso e sempre usei em todos os cursos que eu dei de constelação, que fala o seguinte: se a gente pegar as informações dos livros, que bom que a gente tem os livros, né, a respeito da constelação familiar. Mas se a gente pegar esse conteúdo de forma fixa e fechada e querer aplicar na nossa vida como uma verdade absoluta, a gente vai ficar com a casca e vai jogar a fruta fora. Olha que bonito! Eu acho essa imagem tão bonita. Se a gente pegar o que as pessoas estão dizendo a respeito da constelação como a forma que a gente deve viver e querer colocar isso na nossa vida como se eu tivesse que vestir isso em mim, fazendo um esforço. Sabe quando a gente põe uma roupa apertada, que a gente tem que fazer um esforço danado? Se a gente quiser vestir essa roupa apertada, a gente vai ficar com a casca e a preciosidade da fruta foi embora. Então vamos expandir o nosso olhar. Você é única, eu sou única, todas as pessoas são únicas, podemos ser semelhantes em algumas características, em alguns sentimentos, mas ninguém é igual. Eu não estou falando novidade e aqui a ideia é sempre essa, é te trazer para o óbvio, porque a gente se afasta do óbvio. A gente deixa o óbvio de canto e aí a gente fica buscando soluções descabidas para a nossa vida. E vamos voltar para o que é essencial. Então vamos pegar o que é essencial e lembrando que aquilo que o outro faz serve para ele, que pode ser uma inspiração para mim, pode ser um exemplo para mim, mas a minha vida funciona de um jeito diferente.
ou não? Faz sentido isso para vocês? Ana Maria, bem-vinda, Maíra, Lucrécia, todo mundo que está chegando. Então, veja, nós podemos ser semelhantes em algumas coisas, mas somos únicos. Se nós somos únicas, aquilo que alguém fez para a vida dela tem um resultado diferente se eu aplicar na minha vida. Porque a minha mãe é diferente, tem uma história diferente, o meu pai tem uma história diferente. Ou seja, vamos nos olhar com respeito. Então, o objetivo hoje é, afinal de contas, o que é o fluxo da vida? Porque aí a gente começa a beber da fonte da constelação e falar, mas está no fluxo, é contra o fluxo, tá bom, o que é o fluxo? Porque se eu entender o que é o fluxo, eu vou tomar decisões, eu vou fazer escolhas dentro dessa reflexão que eu sei que vai me levar para o lugar que eu desejo. Faz sentido, gente? Ó, vamos combinar. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Eu deixo para responder no final, para a gente seguir aqui a sequência. Quem tiver perguntas depois, me manda no direct. Eu procuro trazer aqui depois, numa outra live, uma clareza, uma explicação, ou em algum conteúdo, né? Num post, no vídeo. Então, o meu desejo profundo é contribuir com você, com aquilo que eu tenho. E o que eu não tiver, eu vou buscar, né? Eu vou buscar, vou entender, vou trabalhar em mim. Então, olha só, nosso combinado que as perguntas são para o final e que você vai se olhar de forma única, que você não vai pegar o que eu tô falando aqui e nem o que todo mundo tá falando e tomar isso como uma mochila pesada do tenho que fazer, tá bom? Deixa eu começar então. E sendo o beabá da constelação familiar, que é trazer essa explicação de forma didática e de forma clara, o fluxo, lá do dicionário, a palavra fluxo, o que ela significa? Ato ou efeito de fluir. Ato ou efeito de fluir. Movimento contínuo que segue um curso. É com esse significado que a gente fica para nossa reflexão. Movimento contínuo que segue um fluxo. Por exemplo, um riacho. O riacho, qual é o fluxo dele? Ele sobe a montanha ou ele desce a montanha? O riacho desce a montanha. Alguém já viu? Lá em São Tomé das Letras. Alguém já viu um riacho que sobe a montanha? Então, quando a gente observa a natureza, que é a nossa melhor escola, não existe escola melhor do que a natureza. Olhando para a natureza, o fluxo do riacho é descer a montanha. Quando o riacho percorre esse fluxo, quando ele faz esse movimento contínuo, ele encontra o quê? O destino. O que é o destino do riacho? E eu gosto dessas imagens para depois a gente trazer de forma prática para a nossa vida. Então, o fluxo do riacho é descer a montanha. Quando ele segue o fluxo, ele encontra o destino. O destino do riacho é o mar. Muitas vezes esse riacho pode encontrar um outro rio e depois de encontrar um outro rio, ele encontra o mar. Mas se ele está no fluxo, eu me movimento, né, gente? Se eu tô na sala de aula, bem-vinda Liliana, Maria já falei, né? Tida, tudo bem, gente? Vão chegando, vocês são bem-vindas. Então, quando ele segue o fluxo, ele encontra o seu destino. Então, já vamos trazer para nós. Quando nós estamos no nosso fluxo, nós encontramos o nosso destino. Essa é a primeira ideia, é a primeira imagem. E às vezes você pode pensar assim, mas Cláudia, e aquele peixe lá que vai contra a correnteza, não tem um peixe que nada contra a correnteza? Tem. Tem um peixe que nada contra a correnteza, que eu pesquisei para falar aqui para vocês. Eu não sabia que era o salmão, eu sabia que tinha um peixe. É o salmão, pelo menos é o que eu pesquisei. Se estiver errado, depois vocês me corrigem. O que o salmão faz? O salmão, ele nada contra
o fluxo da água. Então, ele faz um esforço profundo. Com qual objetivo? De chegar lá onde ele nasceu, para ele também procriar. Então, ele percorre o trajeto contra o fluxo da água para que ele possa procriar. Grande maioria desses peixes morrem no trajeto. E aqueles que chegam, eles chegam bagaçado. Eles chegam bem magrinhos, a cor da pele modificou, eles chegam bem debilitados. Então, ele chega no destino ou não? Não sei, estou convidando vocês à reflexão. O importante aqui não é o salmão e nem que ele vai contra a correnteza, é uma informação. É a única espécie que faz isso. Nós somos bilhares de espécies aqui dentro desse planeta. O salmão é a única espécie que vai contra o fluxo da água e para que ele faça isso, ele faz um esforço profundo, muitos morrem no trajeto e aqueles que chegam esgotados. O que isso significa? Que é melhor estar no fluxo ou contra o fluxo? É melhor estar no fluxo, não tenha dúvida. Então, a gente está aqui hoje para entender o que é você estar no fluxo. Se você está no fluxo, você já tem essa resposta. Bem-vindas todas as mulheres que estão chegando aqui, viu? Regiane, Cláudia. Olha só, perceba aí dentro de você. Se o significado da palavra fluxo é um movimento contínuo que segue um curso, será que você está em um movimento contínuo que segue algum curso? E a gente vai refletir então. Qual seria esse movimento contínuo quando a gente olha para a nossa vida? Movimento contínuo que me traz mais vida. Então, o fluxo da vida é um movimento contínuo que me traz mais vida. O que é mais vida? Mais saúde, mais prosperidade, mais alegria, mais abundância, mais realização, mais leveza. Então, quando eu tenho mais saúde, eu estou no fluxo. Quando eu tenho mais felicidade, eu estou no fluxo. Quando eu me realizo cada vez mais, eu estou no fluxo. E o oposto também é verdadeiro. Todas as vezes que eu estou doente, todas as vezes que eu tenho uma dor, todas as vezes que eu tenho um empecilho, um impedimento, todas as vezes que eu me frustro, tudo isso indica que existe algo que precisa ser olhado. Então, o que é estar no fluxo? Perceba aí na sua vida. Você está no fluxo, Bert Hellinger dizia assim, ó, quando você está no fluxo, você está em direção do mais. Mais vida, mais abundância, mais prosperidade, mais realização. Quando você está no fluxo e você está no mais, em direção ao mais, você se sente leve, você se sente realizada, você se sente satisfeita. Como você está? Você está se sentindo leve? Você está se sentindo realizada? Você está se sentindo satisfeita? Perceba. Porque se você estiver se sentindo leve, realizada, satisfeita, isso não significa que é sem desafios. Os desafios são partes do nosso processo e isso é natural. Então, não significa que não existam desafios. Só significa que você está no fluxo. Vamos lembrar? Movimento contínuo que segue um curso. Qual é o movimento contínuo da sua vida? É ir para o mais. Então, quando eu estou nesse caminho, quando eu estou no fluxo, eu me sinto leve. E o oposto disso qual é? Quando eu estou contra o fluxo, então eu estou nadando lá contra a corredeira e eu tenho que fazer um esforço profundo e eu me canso e eu me desgasto e muitas vezes eu estou ali no mesmo lugar. Quando eu não estou no fluxo, eu estou em direção do menos. Estão me acompanhando?
tá? Podem escrever aqui, podem interagir comigo. Meu objetivo é que a gente troque. Deixa aí o seu coraçãozinho para que vá chegando para mais pessoas que a gente está aqui compartilhando de tudo isso. Então, quando eu não estou no fluxo, eu estou em direção contrária à minha vida. Quando eu não estou no fluxo, eu estou em direção do menos. E aí, como que eu me sinto? Como que você se sente? Perceba na sua vida. Se você se sente esgotada, sobrecarregada, insatisfeita, sabe? Com aquele nó na garganta, aquele coração oprimido, aquela insatisfação profunda. Esses sentimentos, essas sensações, elas indicam que você está contra o fluxo. Então, trazendo para uma imagem, a gente está nadando lá contra a corredeira. E sabe aquele lugar de tenho que? Todas as vezes que você eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que falar com o chefe, eu tenho que. Esse tenho que, só de falar já me dá até dor nas costas, não sei vocês, eu tenho, porque eu tive que muito até eu entender que eu não tenho que nada. Então eu vivi uma vida de muito peso. E isso não é sobre as outras pessoas, é sobre mim, sobre as minhas escolhas, sobre o que eu acreditei que eu tinha que fazer. Então, todas as vezes que a gente tem que alguma coisa, nós estamos em direção do menos, logo eu me sinto e você se sente sobrecarregada, frustrada e tudo aquilo que nos traz insatisfação. Como que a gente traz isso para uma imagem para que seja contribuição para você? E aí, antes disso, como você se sente? Quem está aqui comigo que pode escrever aqui nos comentários, né? Que não está dirigindo, que está num lugar seguro. Quem pode escrever como você se sente? Você, só para eu ter uma ideia, você se sente no fluxo da vida ou você se sente fora do fluxo da vida? Se você está no fluxo e sente leveza, não significa que você não terá desafio, só significa que você está dando os passos adequados. Que dentro da compreensão aqui que a gente traz, que é o olhar sistêmico, você está então respeitando as leis sistêmicas, que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Todas as vezes que eu respeito as leis, a minha vida flui. Todas as vezes que eu decido baseada na compreensão das leis, os resultados são melhores. Eu sinto que eu estou no caminho, eu percebo que eu estou no caminho. Contra o fluxo, olha lá, a Rê respondeu, infelizmente. Então, se a gente já sabe disso, o que a gente tem que fazer? Olhar para isso e cuidar porque é possível. Se existe um movimento contínuo que me traz mais vida, a gente está aqui hoje para entender o que eu estou fazendo então que eu estou contra o fluxo. Qual é a parte que eu não estou olhando? Qual será que é aquilo que está escondidinho, né? Então, ó, a Francinete falou que se sente no fluxo, mas deseja fluir mais. Maravilhoso, né, gente? É como se a gente estivesse no mar lá e tá vindo a onda, e aí você deixa a onda te levar. Não, além de você deixar a onda te levar, você dá aquela nadada para a onda te levar mais longe. Isso é maravilhoso. Ah, Maíra, me sinto o salmão somente às vezes, ou seja, fazendo um esforço muito profundo. E como é doloroso isso, né? Porque a gente sabe o que a gente quer, e aí a gente não tá chegando. A Yasmin, já estive no fluxo, mas no momento não. A Francinete, preciso ter mais foco. Olha que importante. Então, isso vai contribuir com você. Qual é a imagem que eu quero trazer para você identificar e já começar a ter o entendimento e a clareza do porquê será que você não está no fluxo? A Filó. Bom dia, totalmente contra o fluxo, parece que minha vida fora de ordem. Olha que importante, a Filó já sabe de tudo isso, né, Filó? Mas por que será que a gente ainda fica preso? Depois eu quero trazer para vocês aqui um conteúdo que vai aprofundar um pouco mais sobre isso, que são os níveis de consciência. Mas isso é um conteúdo primordial e profundo.
mas a gente fala disso depois, tá? Então vamos juntos agora numa imagem para você identificar onde será que você já pode fazer ajustes, né? De que maneira você já pode fazer ajustes? Então a imagem que eu convido você a imaginar agora é a sua linha da vida. Se a gente está falando no fluxo, a gente está falando do fluxo da sua vida. Então imagine que a sua linha da vida é assim, ó. Você está aqui em pé, imagine que você está em pé. Aqui onde você está na linha é o seu momento presente. Então, como se debaixo dos seus pés tivesse uma linha imaginária, né? Com a seta lá para frente. Sabe uma linha com uma seta? A linha da sua vida está assim, ó, sob os seus pés, uma linha imaginária. E aqui onde você está é o seu momento presente. Então, o que está à sua frente é o futuro e o que está atrás é o passado. Muito bem. Quando você recebeu a sua vida, que veio por meio dos seus pais, qual era a imagem? Os seus pais em pé, você, a criança pequenininha, está de frente para eles. Então, você está de costas para o futuro, você está de frente para eles. Por que de frente? Porque a criança, a imagem que ilustra, que é uma imagem interna que a gente precisa ter, da criança é de frente para os pais, com os braços estendidos e as palmas voltadas para cima. Isso significa o quê? Que a criança está recebendo dos pais. Então, a criança recebe, além da vida, ela recebe os cuidados, ela recebe a educação, ela recebe informações, ela recebe a roupa, a comida, tudo, né? Tudo que uma criança precisa para se desenvolver. E essa é a imagem, não significa que na nossa vida isso aconteceu dessa maneira. É a imagem para a gente pensar sobre o fluxo. Então, quando recebemos a vida, a imagem é nós diante dos nossos pais, de braços estendidos, com as palmas voltadas para cima. Fomos crescendo, recebendo dos nossos pais, crescemos, nos tornamos adultas. O movimento, inclusive, da natureza é tão sábio, né? O nosso corpo vai mudando, os nossos hormônios vão borbulhando e existe naturalmente um desejo de se afastar dos pais. A sexualidade faz isso com a gente. A sexualidade tem um papel importantíssimo, que é o que? Eu começo a me despedir dos meus pais para eu assumir a minha vida adulta. Imagem, tá? Então, eu cresci, recebi aquilo que os meus pais me entregaram, como eles me entregaram, da forma que eles puderam. Tomei aquilo para mim, cresço. Conforme a gente vai crescendo, os nossos pais vão se tornando menos necessários e nós precisamos também ir se despedindo dessa necessidade de receber deles. A imagem vai mudando, então como adulta eu me viro de costas para os meus pais porque eu recebi tudo que eles me deram, eu agradeço que eles me deram, me viro de costas e olho para frente. A minha vida, o fluxo da minha vida. Essa é a imagem. Então, quando eu me viro, estou aqui na minha vida, estou olhando para frente, dentro de mim precisa existir gratidão. Quando existe gratidão, eu vou seguir e naturalmente passar adiante. Então, tomei tudo que eu recebi dos meus pais, agradeço e a imagem se modifica. Sou adulta, agora eles estão aqui atrás, ó. Eles estão aqui atrás. Se vocês olharem, meus pais estão aqui atrás. Se você olhar aí, seus pais estão aí atrás. E eu estou olhando para a minha vida, frente. Você está olhando para a sua vida. O que acontece? Todas as vezes que você cresceu, você é adulta. Você é adulta, isso não há dúvida. Só que se você é uma adulta que tem uma dor a respeito dos seus pais, você está em que imagem? Olhando para trás. Então, se você
tem julgamento em relação aos seus pais, se você tem expectativas em relação aos seus pais, se você tem mágoas em relação aos seus pais, a imagem é porque eu estou cobrando. Se eu tenho qualquer coisa negativa, eu não estou olhando para frente, eu não estou olhando para minha vida. A imagem é o oposto. Eu viro o salmão lá, de costas para o fluxo. Faz sentido isso para vocês? E aí eu tô de frente para os meus pais, só que agora eu sou grande aqui fora, né? Adulta. Eu sou adulta, mas eu internamente sou a criança pidona, a criança reclamona, a criança que tá lá de braços estendidos esperando receber alguma coisa. Se eu sou a pessoa adulta que tem a dor de uma criança que sentiu falta de algo e que está se queixando e reclamando, a minha vida está onde? Eu tô de costas. Eu vou ter um bom trabalho? Eu vou ser bem remunerada? Eu vou ter um relacionamento saudável? As coisas vão chegar para mim? Não, pode até chegar lá na minha linha, lá no meu futuro, mas eu tô de costas. Eu não vejo, eu não percebo. Faz sentido isso para vocês? Então, quando eu estou na dor em relação aos meus pais, isso pode ser consciente e inconsciente, tá? Você pode ter clareza de que você tem uma dor em relação aos seus pais, como você pode estar com isso aí escondido, porque você ama. Só que o amor, para que ele flua, ele precisa estar em ordem. Se você, como criança, sentiu algum vazio e isso não foi cuidado, isso vibra em você. Então, na postura da crítica, do vitimismo, do julgamento, eu estou de frente para os meus pais, de costas para a minha vida. Adianta eu mudar de trabalho? Porque o meu trabalho está ruim? Não. Adianta eu mudar de casa? Não. Adianta eu mudar de cidade? Não. Adianta eu mudar de país? Não. Não adianta você fazer o movimento fora. Você precisa voltar e olhar para essa relação. Por isso que eu vou bater na tecla até quando eu estiver nesse planeta. Não busque fórmulas mirabolantes. Você precisa cuidar com urgência da sua relação com seus pais. Não é sobre eles, é sobre você. É sobre a felicidade que você deseja, é sobre o sucesso que você busca. É sobre aquela relação amorosa, afetiva, que você tanto almeja e que não flui na sua vida. Então, isso é por você. Então, não adianta nós buscarmos fora. Fez sentido essa imagem? Então, se eu estou lá, a minha linha da vida está aqui. Então, o que é estar no fluxo? Eu recebi tudo que os meus pais me entregaram, eu agradeci. E aí eu me torno o quê? Uma mulher adulta responsável. Se não, eu sou a mulher adulta, mas ajo como a criança. E aí eu vou buscar o quê? Eu vou buscar um relacionamento em que eu queira ser suprida naquele vazio que os meus pais me deixaram. E aí, a pessoa que vai chegar como um companheiro, como uma companheira na minha vida, não vai ter condição para isso. E ela vai embora. Eu vou buscar um trabalho e esse trabalho eu não vou ser reconhecida, nesse trabalho eu não vou receber as promoções que eu desejo, eu não vou ter os resultados que eu quero. Por quê? Porque o trabalho não pode te entregar aquilo que são os pais, que você sentiu que os seus pais não te entregaram. Então, estar no fluxo é ter essa imagem clara em você, perceber, você está de frente olhando para o futuro ou você está de costas cobrando os seus pais? Qual é a imagem que você se percebe? E aí você não pode justificar, porque a justificativa é a postura da vítima. Ah, mas Cláudia, é porque minha mãe... Não é sobre isso. Não é sobre isso, porque só pelo fato de você estar viva, você já deveria ser grata. Todo o restante que os seus pais fizeram, eles fizeram primeiro com aquilo que eles também receberam, não é? Ou não?
Ou será que só porque eles são seus pais, eles tinham que ser melhores? Então, se você supõe que os seus pais precisavam ser melhores, ser diferentes e ter feito diferente, você está no julgamento. E o julgamento te mantém vinculada à imagem de costas para o fluxo da vida. Você até chega nos lugares. Então, lembra do salmão. Ele até chega lá. Só que ele chega como? Ele chega desfalecido. Ele chega lá. Só que ele chega desfalecido, que é como a gente se sente grande parte das vezes. Eu até consegui fazer aquele trabalho lá, eu até consegui aquele emprego, eu até consegui o marido, eu até consegui isso aqui, eu até consegui aquilo ali, mas é um conseguir assim, ó. Você não consegue se manter na leveza. Se eu não estou na leveza, eu estou no menos. O menos, a imagem eu estou de costas. Tudo bem? E eu quero trazer aqui, para que a gente exemplifique a reflexão, uma pergunta. Então, eu recebo muitas perguntas. E algumas delas são muito importantes trazer aqui para vocês. Eu gosto sempre de responder. Quem fala comigo no WhatsApp, no direct, sabe. Eu não pego uma pergunta e respondo qualquer coisa. Por quê? Porque a sua vida não é qualquer coisa, a sua dor não é qualquer coisa e eu não encontro no livro a resposta. Eu preciso sentir você, perceber você. E aí, antes da pergunta, vou aproveitar. Como me viro para frente e sigo o fluxo? É simples e desafiante ao mesmo tempo. Você só consegue fazer esse movimento reverenciando os seus pais. O que é o reverenciar? Sua mãe é uma mulher humana, o seu pai é um homem humano. Eles erram, eles têm dores, eles têm sofrimento, eles também carregam uma história. O virar-se é um movimento natural de um coração agradecido. Se você pratica a gratidão em você pela sua própria vida, esse movimento é natural, você não faz um esforço. Tenho que me virar. Você não faz um esforço. Esse movimento é natural. Qual é o desafio? O desafio é o seguinte, rapidinho aqui uma coisa que eu não ia falar, mas é importante para trazer clareza. Qual é o desafio? Se nenhuma mulher na sua história familiar conseguiu fazer isso, a maior força que você vai ter é de não conseguir fazer isso. Porque é a informação que mais comunica em você. Então, se no seu histórico familiar todas as mulheres estão cobrando os pais por algo que faltou, é natural que você faça isso até de forma inconsciente. Você pode não ter registro nenhum de algo negativo, mas lembre-se que você é você desde o instante da fecundação. Desde que a célula do seu pai se encontrou com a célula da sua mãe, você começou a ter um lugar, você começou a ser preenchida de informações. Essas informações têm base no quê? Em tudo que a sua mãe sentiu e vivenciou durante a gestação, mas não só isso, a história inteira da família. Então, gente, o óvulo e o espermatozoide não são páginas em branco. São páginas... Pensa numa enciclopédia, né? Da minha época a gente usava livro, né? Para ir na biblioteca, na escola, você consultava lá. Pensa numa enciclopédia. O espermatozoide do seu pai e o óvulo da sua mãe é como a imagem de uma enciclopédia recheada de informação. E essa informação chegou para nós, chegou para você, por isso o desafio. Nós vencemos esse desafio com gratidão, antes até do amor. Porque o amor, ele fica fora de ordem. A gratidão não. Um coração agradecido faz com que a gente se curve diante deles. E o curvar-se solta os nós. Olha, ó, vamos trazer uma imagem. Pensa numa linha lá que tem um nó. Pensa na linha que tem um nó. Quando eu julgo, eu estou fazendo o quê?
puxando essa linha. O que acontece com o nó? Ele fica mais firme. Depois, para tirar esse nó, é um sufoco, não é? O coração agradecido, ele afrouxa esse nó. Então, é como se a gente pegasse essa linha e começasse a desfazer esse nó. Então, a gratidão não é uma palavra, não é um hashtag, não é o que está na moda. A gratidão é uma prática urgente, necessária. E como eu falo sempre para os alunos, é como um exercício físico. Não basta você fazer a sua matrícula na academia. Você se matricula na academia, faz o plano lá de 6 meses e não vai e reclama que o seu corpo está igual, que a sua saúde está igual. Agradecer não é falar, ai mãe, obrigada, ai pai, não. Exige a sua participação nisso, exige a sua dedicação nisso. Então, agradecer aos pais nos coloca diante da nossa vida. Caso a sua história seja como a gente chama de destinos difíceis, que tem muitas histórias trágicas, muitas dores, quando nós temos um destino difícil, muitas vezes a gente não consegue fazer isso porque a dor é enorme. Qual é o passo que a gente pode dar que facilita, né, essa liberação? É a gente ser grato pela vida que é aqui agora. Ó. Eu sou grata por acordar hoje. Eu sou grata por poder ouvir. Eu sou grata por poder enxergar. Eu sou grata por poder falar. Eu sou grata pelo alimento que eu tenho na minha mesa e assim por diante. Então, se você tem uma história de muita dor e é muito desafiante olhar para essa história e se curvar, inicie o movimento em você. Agradecendo pelo seu agora, agradecendo pelo que você tem e não colocando o seu foco naquilo que te falta. Porque se o foco está no que falta, você está olhando para trás. Se o foco está aqui no momento presente, eu agradeço o meu momento presente, eu me coloco aqui, ó, e eu sou capaz de olhar adiante, eu sou capaz de ver que o movimento contínuo que segue um curso, que é o que significa fluxo, ele está diante de mim. E aí as portas começam a abrir, eu começo a enxergar possibilidades e eu me coloco numa postura diferente. Faz sentido para vocês? Então, é aqui que a constelação atua, tá, gente? Porque a gente às vezes sabe, eu tenho a compreensão, eu sei o que eu preciso fazer, isso é sensacional na teoria, mas eu não consigo praticar. É aí o papel da constelação. Por quê? Porque muitas vezes sozinhas a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que está atuando em nós. E aí, no atendimento da constelação, a gente vai olhar para essa dinâmica que é inconsciente. E aí, muitas vezes, a pessoa chega para o atendimento, ela traz a dor, ela nem imagina que a dinâmica está com relação ao pai ou à mãe. Aí fala, mas Cláudia, eu vim trazer a questão do meu trabalho e eu vou ter que olhar para minha mãe e resolver isso? Vai ter, não tem outro caminho. O fluxo é esse. Olha só, o fluxo é enquanto tivermos questões pendentes com os nossos pais, não estamos no fluxo da vida, estamos de costas. Então é assim, se você vai fazer um trabalho dentro de uma empresa, de uma organização com a constelação familiar, e você vai tratar de questões sobre as equipes, sobre os projetos, sobre a evolução de tudo que acontece dentro de uma empresa, vocês acham que a gente olha para o quê? Mãe e pai. Não existe outro caminho, é tão simples quanto 1 mais 1 é 2, é assim, esse é o caminho. Nós precisamos fazer esse movimento. Quando a gente sabe, tem clareza que tem uma dor, fica mais claro que a gente tem que fazer. Mas muitas vezes você ama tanto os seus pais que você não tem clareza que a dinâmica, que você está presa, que você está emaranhada, é uma questão em relação a eles. É aí que a constelação vem trazer alívio. Então eu vou trazer aqui uma pergunta, como eu disse, que chegou para mim e que eu acho importante trazer a clareza aqui junto com todos vocês, para que todos recebam também essa clareza.
Então, se o fluxo, se a minha linha da vida está aqui diante de mim, o passado está atrás, eu estou no momento e o futuro está na frente, a partir do momento que eu me viro, né, eu tomo a vida que os meus pais me deram com gratidão. Não tem milagre, é esse o caminho, gente. É esse o caminho. Quando eu faço isso, eu estou aqui a postos e vou fazer o que eu preciso fazer. Então, eu vou me relacionar, né? Eu vou ter um trabalho, eu vou desenvolver a minha carreira, eu vou ter uma família e assim por diante. Existe uma regra sobre o passo a passo que a gente tem que seguir, gente? Então você cresce, casa, tem filhos, tem um trabalho. Tem uma regra sobre isso? Tem ou não? Vocês acreditam que para que a sua vida flua, você tem que seguir um passo a passo do tenho que? Tenho que ter um trabalho, tenho que ter uma família, tenho que fazer isso, tenho que ser bem-sucedida, tenho que ter milhões de filhos, tenho que ter isso, tenho que ter. Não tem. Se alguém tá falando para você que você primeiro tem que casar para depois você ter filhos e para depois você ter um trabalho, isso é muito preocupante, isso é muito grave. Por quê? Porque a vida não é assim. A vida não é uma linha reta e não. Se fosse assim, eu ia estar querendo me jogar do prédio. Por quê? Por que eu estou trazendo isso? Porque essa é a pergunta que chegou para mim. Ó, me deparei com algumas expectativas. Eu vou ler, tá, gente? De que precisamos passar a vida adiante, né? Então a gente começa a estudar a constelação, a gente ouve, se existe uma lei que é do equilíbrio, aquilo que a gente recebe, a gente precisa passar adiante, ok? E fazer algo para a sociedade para honrar a ancestralidade. Gente, se eu estou no fluxo, se eu agradeço os meus pais, tomo a minha vida e me viro para frente, o passar adiante é natural. Isso vai acontecer. Você não tem que pensar sobre isso. Nossa, eu tenho que construir uma família, porque senão eu não estou passando a vida adiante. Você não está no fluxo. Entenda que o fluxo é natural, é aquilo que é natural, a coisa acontece. E acontece onde? Com o coração grato. Se eu estou agradecida pela vida que eu recebi dos meus pais e o movimento natural foi de me virar de costas para ele, estou diante da minha vida, o futuro se apresenta diante de mim e eu me preocupo com o próximo passo, porque eu preciso agradecer a ancestralidade, porque eu preciso agradecer aos meus pais, eu virei de costas de novo. Por isso que a gente se perde. Se eu me preocupo, eu estou de costas, não existe uma regra. A única regra, se eu pudesse dizer que existe, tome o seu pai e a sua mãe, agradeça a sua vida vai fluir. A ordem, olha só, rapidinho, olha eu no rapidinho. Gente, eu fui casada a primeira vez. O meu sonho era construir uma família. O meu primeiro marido não queria isso de jeito nenhum. Eu passei 12 anos em sofrimento por conta disso. Até que eu falei, eu não posso seguir dessa maneira. Me separei. Reencontrei o meu primeiro namorado, Daniel, que é meu marido hoje. Nós começamos a morar juntos, nós tivemos um nosso filho e depois a gente casou. Então minha vida tá toda errada. E em contrapartida disso, eu tinha uma carreira que eu era super satisfeita com ela, até eu engravidar e perceber que não era o ritmo que eu queria. Eu saí do meu trabalho para cuidar do meu filho. Quando eu saio para cuidar do meu filho, eu fico sem trabalho. Depois eu volto para esse mundo, que é o que eu faço hoje. Então, se eu for pensar que eu tinha que ter casado, tido filho, eu ia me jogar de um prédio, porque não faz sentido. Não faz sentido. Nós não podemos fazer dessa maneira. Então, qual é o fluxo?
tomo a minha vida, agradeço por essa vida, estou de frente, a minha vida está aqui na frente. Dei um passo, é leve. Aquilo me deu um uau, sabe? Quando você fica assim, caraca, que delícia essa sensação. Você segue e aí você dá outro passo. E quando a gente está no fluxo, as coisas vão chegando de uma forma totalmente diferente. Você começa a saber, é por aqui, ó. É por aqui, sabe por quê? Porque esse caminho aqui me trouxe satisfação. Esse caminho me trouxe leveza. Eu estou leve. É por aqui. Veio o coração oprimido, coração apertado. Opa, deixa eu perceber, deixa eu observar. E olha que importante. Por que eu tô falando isso? Porque olha o que disseram. O correto mesmo seria engravidar após a formação acadêmica. Então, tem gente falando essas coisas. E cada um seu cada um. Mas isso é grave. Por quê? Se o correto é engravidar após a formação acadêmica, pois você consegue focar na criação dos filhos, a minha vida está toda errada. E aí essa felicidade que eu sinto porque eu estou morando no lugar que eu sempre desejei, a felicidade que eu sinto de ver o meu filho é conhecido na escola como um menino que sorri com os olhos. Será que eu errei tanto assim? O meu marido errou tanto assim? Será que a gente fez tudo errado? Não, e você também não. Então, a direção para você compreender sobre o fluxo, se você está no fluxo, é fazer esse trabalho íntimo de tomar posse da vida que você recebeu dos seus pais, agradecer por essa vida, se colocar como adulta responsável e consciente, assumir a sua vida, ou seja, eu não preciso que o meu pai pague a minha faculdade, eu não preciso que o meu pai me dê uma casa, eu não preciso que o meu pai me dê um carro, pelo amor! Você já recebeu a vida, se você estiver esperando tudo isso, estiver esperando a herança, estiver esperando, você está contra o fluxo, você está de costas para a sua vida. Você está de costas. Não tem o que se apresente na sua frente porque você está de costas. Então não vai ter o que acontecer. Faz sentido? Gente, tem uma pergunta da Jussara. Então, Jussara, deixa eu só finalizar essa reflexão dessa pergunta que chegou. Então, ó, e quando você atropela as coisas, tipo, foca primeiro na carreira, depois fica pressionada pela questão biológica para ter filhos e casar? Olha só, a vida vem através dos pais, mas o comando é dele. Não tem questão biológica que seja maior do que o seu destino nesse planeta Terra. Se você tiver que ter filhos, se esse for o seu compromisso, se essa for a sua história, isso vai acontecer de forma natural. Quem aqui conhece alguém que quis ter filho, não conseguia? Quando a pessoa relaxa, acontece. Porque não é sobre o esforço. Não é sobre isso. Então, vamos fluir, vamos ser mais leves? Vamos? A Jussara. O que acontece quando alguém se casa com uma pessoa contra a vontade dos pais? Isso nos faz não estar no fluxo pela sensação de ter desobedecido? Não. Jussara, se você cresceu e está no seu lugar de filha adulta e responsável, os seus pais têm o direito de não concordar, como todo ser humano tem o direito, mas eles não têm o direito de te impedir. A questão sobre o ter desobedecido é uma questão que vincula, sim, que é como a culpa que a gente sente de ser feliz, que é uma dinâmica dos níveis de consciência. Então, quando eu me sinto contra algo em relação aos meus pais, eu sinto culpa. A culpa vem porque eu estou indo no sentido contrário da história. E aí, o que facilita isso? Se o meu destino, vamos lembrar do fluxo, o meu destino é evolução. Assim como o destino do rio é o mar, o seu destino como ser humano é a evolução. Para que você evolua, você precisa de mais vida.
Mais vida é mais saúde, mais vida é mais felicidade. Se você fizer exatamente como seus pais fizeram, do jeitinho, você está carregando e repetindo a história todinha, existe evolução? Não existe por quê? Porque os seus pais também são imperfeitos. Os seus pais carregam dores. Então, se a gente fizer exatamente do jeito que os nossos pais desejam e esperam, nós não estamos no fluxo. Eles são importantes, eles têm um lugar de respeito, mas nós precisamos tomar a frente da nossa vida. Isso vai ter um custo, isso vai ter um preço. Por quê? Porque nem sempre a gente dá o passo certo. Só que a gente só sabe se é certo ou não se nós mesmas formos a agente, se nós mesmas agirmos. Se nós fizermos algo porque o nosso pai e a nossa mãe deseja e quer, nós estamos olhando para eles, nós estamos contra o fluxo. Quantas pessoas hoje têm uma carreira profissional determinada por conta dos pais e se sentem totalmente insatisfeitas? Mas eu me sinto parte, por quê? Porque eu fiz isso pelos meus pais. E se eu fiz isso pelos meus pais, o meu pertencimento está garantido. Logo, eu me sinto ali aconchegada e frustrada. Então, para que a gente evolua, a frustração é necessária, a despedida do amor infantil é necessária. E a despedida do amor infantil é o quê, gente? O meu filho, se ele me vê triste, ele fica super preocupado. Por quê? Porque o desejo de um filho é que a mãe fique bem, que o pai fique bem, né? Que a gente seja feliz, que a gente não adoeça. Esse é o desejo infantil. Não que o adulto não deseja isso. Acontece que eu preciso me despedir da necessidade de atender às expectativas dos meus pais. Só assim eu me torno adulta. Fez sentido, gente? Mais alguém? Travou? Vocês estão comigo aí? Vocês estão comigo? A Regiane falou que travou. A gente está na reta final. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, acho que estamos aqui, né? Ainda. Se travou, gente, ufa, solta. Voltei. Ah, legal. Então, pessoal, isso é enorme, né? Aqui a gente não tem como trazer de forma mais expandida, né? Aqui nesse tempo que a gente tem na proposta, que é estar no Instagram, numa live. Então, eu desejo que essa reflexão comece a te trazer clareza sobre o que fazer, né? Comece a te trazer insights sobre como fazer. Mas, para encerrar, o mais importante de tudo, não é sobre os outros, é sobre você. Em você, todas as respostas já existem. Não faça para agradar as pessoas, não faça para atender a necessidade das pessoas. Faça de acordo com aquilo que você se sente em você. Porque todas as vezes que você se sente em você, flui. Aqui, eu estou em mim. Então, eu programo coisas para falar, eu penso e eu não falo exatamente tudo. Por quê? Porque a vida é assim, senão ia ser um robô. Era mais fácil eu gravar, escrever um texto, gravar e mostrar para vocês uma coisa gravada. Então, a vida é sobre isso, é sobre o se permitir, é sobre o se conhecer principalmente. A gente fala tanto de autoconhecimento, mas a gente não se conhece. A gente fala porque fala. Você sabe quem você é? Você sabe quais são os seus talentos? Você sabe quais são os seus sonhos? Então visite você todos os dias. Perceba o que você deseja hoje para você. Porque o passo que você vai dar, ele é um passo que te move para esse fluxo. Evolução. O destino do rio é o mar, o seu destino é a evolução. E para evoluir, você precisa estar no mais vida, mais saúde. Infelizmente, os nossos pais muitas vezes não estiveram nesse lugar, não estão nesse lugar. E se a gente estiver olhando para eles de costas para a vida, cobrando, esperando ou querendo fazer exatamente como eles fizeram, nós não estaremos no fluxo da nossa vida.
A sua vida é sua. Tome posse, sem justificar, sem culpar, sem julgar. Ela é sua, ela é preciosa. Eu desejo que você se observe, se perceba e escolha o mais. Escolha ser leve. O mundo não vai contra você. E se for, você não vai estar nem aí, porque do seu lugar tudo flui. Gratidão pela sua vida, gratidão pela vida dos seus pais. Eu vejo você e eu honro a sua história, agradecida por poder fazer parte. Venha assistir aos workshops, venha vivenciar a constelação. A partir desse movimento que a gente vê das histórias das pessoas, a gente compreende um pouco mais sobre a nossa própria história. Gente, um beijo, gratidão pela presença, visitem o conteúdo, mande para as pessoas e tiver perguntas, fale comigo. Vai ser uma alegria poder trazer clareza aqui para você, tá bom? Um dia maravilhoso para vocês, com mais leveza. Outra coisa que eu quero tatuar aqui, ó, leveza, bem grande, para deixar registrado. Fiquem com Deus, até mais. Vou encerrar, tá?